Olá, está no ar mais um Clipping Eletrônico. Hoje nós vamos tratar aí de um assunto que preocupa milhares de famílias. A doença de Alzheimer atinge principalmente pessoas com mais de 60 anos e leva à demência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 36 milhões de indivíduos no mundo convivem com o Alzheimer. No Brasil, são em torno de 1,5 milhão de pessoas. A doença não tem cura e, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, apenas 25% dos portadores sabem que possuem a doença. O diagnóstico, como ela se manifesta, você vai saber agora aqui conosco, através dos nossos ilustres convidados. Vera Caovilla, que é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Regional São Paulo, e também contamos com a participação do neurologista Rodrigo Schultz, do Instituto da Memória da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Alegria em tê-los aqui, viu? Obrigada já pela vinda e pela participação. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Muito bem, doutor. Como é que se manifesta o Alzheimer? É aquela pessoa que começa a esquecer algumas coisas? Isso, a doença começa geralmente após os 65 anos, pode haver um início mais precoce, mas após os 65, com geralmente perda de memória e interferência nas atividades do dia a dia. Mas aí quem está nos ouvindo, Vera, fala assim, puxa, eu perco a memória a todo momento. Não é? Às vezes eu não lembro do que eu fiz ou que eu comi há pouco. Para quem convive, né, e que dá esse apoio ao familiar, como é que é essa observação? Para a família é complicado, porque a gente tem alguns defeitos ou alguns pecados que a gente comete. O primeiro deles é quando a gente fala, não, coitadinho, como normalmente a doença se manifesta a partir dos 65 anos, 60, 65 anos, o que a gente fala? Ele acabou de se aposentar agora, trabalhou a vida inteira, então tadinho, deixa ele esquecer e a gente vai achando que o esquecimento faz parte de um processo de envelhecimento. A gente esquece que esse esquecimento, ele tem que ser buscado uma causa ou identificado e conversado com o profissional. E aí a gente começa a perceber aqueles esquecimentos pequenos, aqueles esquecimentos de que não sabe mais mexer com as suas coisas do dia a dia, coloca uma panela no fogão e esquece de ligar o gás, então liga o gás, mas não bota comida dentro. E aí que a gente vai começar a prestar atenção. É por isso que na Associação Brasileira de Alzheimer, a gente incentiva muito a que as famílias busquem uma orientação médica na primeira suspeita. Mas aí na primeira suspeita, doutor, que acontece, mas na maioria das vezes, como é o depoimento da Vera, depois de 65 anos, aquela pessoa que está aposentada, né? E aí ali há um carinho especial por essa pessoa, até o abandono, né? Na maioria das vezes, porque está todo mundo fora de casa, todo mundo vendo o seu dia a dia, a correria. O que dizer para essa família ou para essa pessoa que está se reconhecendo agora? Tem exame que detecte o Alzheimer? Olha, o principal, o mais importante é ouvir. Quer dizer, a pessoa deve ser ouvida. Tanto o paciente, muitas vezes a queixa não vem dele, vem do familiar. Exatamente. Então, há necessidade de ouvi-los, ouvir os dois, o paciente e o familiar cuidador. É interessante até que se faça isso em momentos diferentes, porque numa mesma consulta, quer dizer, os dois, fica às vezes difícil. A pessoa que tem acaba não aceitando muito o que a esposa ou o esposo, enfim, o familiar, disse, e vice-versa. Então, até pelo próprio esquecimento, pelo próprio esquecimento, dizer assim, não, eu não faço isso, imagina. Não, existe na doença realmente essa falta de reconhecimento da própria doença. Ela nega a doença, ela diz que não tem, que aquilo não está acontecendo com ela. Até porque, como eu disse há pouco, nós jovens todos já sofremos um pouco do esquecimento. Isso é fator que no futuro possa já demonstrar alguma evidência com relação ao nosso cérebro ou não? Não, isso não. Jovem não, quer dizer, adolescente, adulto jovem, até início da terceira idade, não há tanta preocupação assim. E é realmente muito comum essas atividades todas do dia a dia, estresse, ansiedade. O que o senhor falou aí? Estresse, o que é isso? Ninguém sabe mais o que é, né? Imagina. Ansiedade também não, ansiedade, né? Imagine. É comum esquecer. Essas são as principais causas, até os 60, 65 anos. Bom, quando há uma mudança nos hábitos, na rotina, e esse esquecimento começa a avançar, interferir, mudar, quer dizer, ele tinha um padrão, aquele
esse padrão mudou em algum momento, que pode ser 65, 70 anos, isso sim, sem dúvida alguma, deve levar a preocupação e procura. Então eu diria que a principal preocupação, o principal para se procurar o diagnóstico seria a história. E a fase? Existe fase desse paciente? Quer dizer, a Vera está aqui representando, para você que chega agora, né, a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que justamente cuida desse familiar que está tão próximo a quem tem a doença do Alzheimer. Tem fase, quer dizer, ela evolui, depois é a pergunta para o doutor Rodrigo, mas tem fase, tem período, ou ela é contínua e crescente? A gente tem assim, tem a fase que o médico costuma classificar o paciente de acordo com a evolução da doença. Pra gente, família, essa fase, a gente não costuma ligar muito não, porque a gente fica preocupada, olha, faz 1 ano que está na primeira fase, então está completando 1 ano, daqui a pouquinho vai passar por uma segunda. O que a gente entende de fase que o familiar trabalha é naquele aspecto de como é que ele hoje está. Ele nunca vai estar da mesma forma todo dia. Não? Então, não. Ele sempre vai ter, um dia ele vai estar ótimo, um dia ele vai estar lembrando de tudo, outro dia ele vai estar mais agitado, ele vai estar mais triste, daqui a pouco de tarde ele está melhor. Então, eu acho que essas fases a família tem que aprender a conhecer para poder usufruir melhor e buscar aquilo que pode ser feito junto com o paciente, no sentido de você estar incentivando o comportamento dele para fazer com que aquilo que o médico chama de fase demore o maior tempo possível dentro daquela primeira fase, por exemplo, que seria a fase inicial intermediária da doença. Que consiste no quê? De pequenos esquecimentos. Não dá o ponto de chegar e acendi um fogo e esqueci de pôr a panela. Esse já está em que fase? É uma fase intermediária ou já é aguda? Doutor Rodrigo é melhor para responder essa, doutor Rodrigo. Bom, então, tem fase, é progressiva? Existe, é possível. A doença evolui ao longo aproximadamente de 10 anos, entre 4 e 20, claro, alguns têm evolução de 5 anos, outros de 15 e 20, mas média de 10 anos, e é possível dividir cada uma delas em 3, 4 anos. E nessa fase inicial, há um esquecimento mais leve, como eu disse, uma certa interferência. E pode ser com relação a fogão ligado. Leve é fogão ligado, doutor Rodrigo? Porque é pesado, pelo amor de Deus. Não pode incendiar a casa. Pode. Não é? Pode, inclusive em fases iniciais, a necessidade de alguns cuidados mesmo. Olha só, essa é a leve. Dos familiares com alguns cuidados. Certo. Porque pode acontecer acidente. Claro. Como pode alguém entrar em casa. E controle de finanças, isso é extremamente importante. Quer dizer, no início já há um descontrole. Contas de banco, gastos excessivos. Então, ele fica mais econômico ou ele tende a gastar mais e se perder na finança? Tende a gastar mais. Não, o que acontece é que eles não sabem mais a noção do dinheiro. Não tem. Então chega no banco e saca tudo que tem no banco. Só que entre sair do banco e chegar em casa, às vezes, o dinheiro evaporou. Você não sabe o que aconteceu. E é muito comum também, nesses casos, né, doutor Rodrigo, quando o paciente chega no banco e fala, eu quero um empréstimo, e aí o gerente do banco vai dar. Dali 2 dias ele chega, eu quero um novo empréstimo, o gerente do banco dá, quero um terceiro. Na hora que a família percebe, a quantidade de empréstimo já ficou tão comprometida que existe, compromete. E é nessa hora também que é muito importante que a família se reúna, logo assim que ela recebeu o diagnóstico, para ver como é que vai orientar essa parte financeira, a parte emocional, também a parte de ajuda entre a família, porque muito provavelmente, se esse paciente tiver bens, ele vai precisar, a família precisa entrar com o processo de curatela. E tem intervenção jurídica nesse sentido, para que possa ser resguardado essa pessoa, mas aí tem que haver uma confissão. Isso. Né, é mais complexo. Isso é mais complicado. Parte da justiça. Jurídica é bem delicada. Agora, doutor, no cérebro, o que realmente... Eu estou com aqui na mão, essa sou eu por dentro, e não ri não, que você também, viu, meu filho? Isso aqui é um cérebro, Isso aqui é um cérebro. Nós temos 2 partes do nosso cérebro, todo mundo estudou isso, sabe? Quem não sabe vai lembrar agora. Não é? E eu gostaria que você descrevesse em que região, que área do cérebro a doença acomete. Então, só para ilustrar um pouco, quer dizer, existem 100 bilhões de neurônios, mas os comprometidos... As mulheres têm mais, viu, doutor? Desculpa.
Agora, os envolvidos na doença, eles se situam na face lateral, se você virar um pouquinho, na ponta. Não, vira, roda ele um pouquinho, Liliana. Roda. Isso. Roda ele, faz assim. Roda, assim. Não, ok? Assim. Assim. Agora é baixo. Eu vou te passar assim, que aí você mostra ali pro meu câmera que fica melhor. Então, cara, bom, ele nessa região temporal, chamada região temporal, que fica na face lateral, aqui, na região anterior existem estruturas responsáveis pela formação de memórias recentes. E a doença começa por aqui, nessas regiões. E por isso que fatos recentes são esquecidos. As lembranças mais antigas, elas estão um pouco mais distribuídas. Agora, fatos recentes, dos últimos semanas, meses e anos, estão mais nessas regiões. Então, doutor, interrompendo já. Então, quando eu falo assim, olha, eu estou desconfiada que meu senhorzinho ou minha senhorinha está com problema de Alzheimer. Não, tá não, o outro discorda. Ele lembra do que foi feito ontem. Não, ele não lembra o que foi feito ontem, mas ele sabe da história dele de vida. Você senta com ele, você conversa com ele, ele te explica, ele te conta, ele fala nomes, ele fala datas. Estaria aí a resposta? Então, exatamente. Quer dizer, a doença, por começar nessas regiões, prejudica a memória recente. Recente. E lembranças antigas são mantidas. Como se fosse o que se espera na doença. O computador, né? O disco lá do computador, que é o nosso cérebro, é isso? Parecido. Que vai acumulando, e se você faz o backup, vai estar no guardado lá. O backup está aqui, né? Na parte. Isso. Vai ficando em outras áreas. Mas o que ele vai pegando é só aquilo que está muito do passado. Aquilo que aconteceu recentemente, e esse recente não é um recente de um dia, uma semana. É um recente bem mais antigo, e isso ele acaba perdendo. E aí? Como esse cuidador lida com isso? Constrange, fala, poxa vida, você não lembra? Difícil. Como é que você não pode lembrar? O duro é quando o paciente chega para você, você tem todo um trabalho de dar alimentação na hora certa, tudo isso, aí chega uma visita e fala assim, pelo amor de Deus, faz uma semana que eu não como nessa casa. Entendi. Então, é difícil para o cuidador, mas ele tem, ele precisa estabelecer algumas regras, alguns horários, para ele também acabar não se confundindo e começar a pensar, nossa, será que eu dei ou não dei comida? Será que eu dei ou não dei o café? Então, ele precisa fazer um certo método. Que senão, ele é não muito, do Alzheimer, mas muito adoece, mais, né? Não, mas é muito mais comum o familiar adoecer. É comum? E o paciente fica, é muito comum. A gente chama que o familiar é chamado de a segunda vítima, a segunda pessoa da doença de Alzheimer, né? Doutor, em algum momento a gente poderia afirmar, existem estudos, especulações, ou o senhor vai me dizer agora o seguinte, doutor Rodrigo Schutz, pessoas que habitualmente fazem uso de ansiolíticos, de antidepressivos, de todos esses remédios que de alguma forma, ou de emagrecedores, que mexem com o cérebro, elas seriam candidatas a sofrer de Alzheimer no futuro? Não tem nada a ver com a coisa? Não existe relação. O que acontece não existe, quer dizer, podem ficar tranquilos, mas na verdade há necessidade de se tomar um pouco de cuidado, porque alguns desses remédios, eles podem... o cérebro aqui, por favor. À vontade, por favor. Algumas, quer dizer, o uso abusivo desse tipo de medicação por muitos anos pode levar a uma falta de atenção, quer dizer, aí a falta de atenção que gera o distúrbio de memória. Na verdade, não é o remédio diretamente, é a dificuldade na atenção. Aí é preconizado o seguinte por algumas pessoas, e eu quero saber a opinião de vocês que lidam com isso diariamente. Vamos fazer palavra cruzada, vamos fazer exercício cerebral, vamos fazer meditação, vamos fazer para que evite, inclusive na alimentação, né? Beba café, não beba café, isso aumentaria a chance, os adoçantes que influenciariam. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, quer dizer, manter a atividade física variada, okay, é importante ser dito, né? Atividade física variada, atividade intelectual variada. Não só palavras cruzadas, mas qualquer tipo de atividade intelectual. Ler, discutir um assunto, escrever sobre um tema, atividade manual, enfim, variada. E física também. Ajuda a evitar? A evitar. Isso, na verdade... Ou a retardar o aparecimento. Retardar, isso, exatamente. Esse é o termo mais correto. Vamos dizer assim, empurra a doença um pouco mais para frente. Mas ele vai ter? Se tiver predisposição. Vivendo muito e tendo predisposição, vai. Mas se for mais tarde, já ajuda. Mas é a mesma coisa. Qualquer um de nós aqui pode estar com Alzheimer aqui dentro. Você é quem mesmo? A gente pode estar. O problema é assim, a gente precisa
adotar uma série de medidas, tanto da parte física como da parte alimentar, tudo isso, principalmente a comunicação, a socialização que você está fazendo, que você está conversando com outras pessoas, discutindo